Olá, caros professores da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro. Eu sou Cleiton Gontijo e vim conversar um pouco com vocês sobre avaliação educacional. Essa nossa conversa faz parte de um projeto, de uma parceria entre a SEDUC e a Fundação Getúlio Vargas, chamado Gestão para a Aprendizagem. E o nosso objetivo é falar um pouco sobre as dimensões da avaliação educacional e de que maneira a avaliação educacional pode contribuir para as aprendizagens dos nossos estudantes. Fique à vontade para registrar suas observações e poder depois dialogar com seus colegas de escola, com seus colegas que estão dentro de uma mesma regional e avançarmos na construção de uma compreensão sobre a avaliação educacional que, de fato, ajude a promover as aprendizagens dos nossos estudantes. A temática que nós vamos falar, ela busca tentar conectar as chamadas avaliações externas, perpassando rapidamente pelas avaliações institucionais, até chegarmos às avaliações para as aprendizagens que ocorrem nas salas de aulas junto com os nossos estudantes. Para a gente iniciar, eu queria fazer uma reflexão com vocês, que é a seguinte: a avaliação educacional, ela é um processo de reflexão coletivo e não apenas a verificação de um resultado pontual. Essa é a maneira mais adequada de se pensar a avaliação em quaisquer níveis, como processo destinado a promover o permanente crescimento. Há que se medir, mas esta não é a parte mais importante. Há que se avaliar. Esta sim é fundamental. Avaliar é promover no coletivo a permanente reflexão sobre os processos e seus resultados. Enfim, dos objetivos a serem superados. Quando nós falamos em avaliação, é sempre importante a gente ter em mente que dela vão decorrer muitas coisas. O que, é que poderia acontecer nas nossas escolas a partir da avaliação? Um primeiro elemento a se pensar é que muitas escolas, dependendo de como elas concebem a avaliação, elas podem empobrecer ou enriquecer o currículo escolar. Os professores podem, nós, podemos organizar o ensino com maior ou menor ênfase na experimentação ou na resolução de problemas. Os estudantes podem estudar com maior ou menor orientação. Os pais, os encarregados de educação, podem acompanhar a vida escolar dos seus filhos, educandos, com maior ou menor interesse. A sociedade em geral pode estar mais ou menos informada acerca do que os jovens estão aprendendo e como estão aprendendo. Os governos podem ou não estabelecer mais fundamentada e adequadamente as políticas educativas formativas. Por isso que é importante a gente pensar como nós estamos lidando com o tema avaliação educacional nas nossas escolas. Porque, de acordo com a abordagem que nós fizermos, ênfases diferentes podem acontecer para cada um dos segmentos escolares e isso pode ajudar a melhorar as aprendizagens ou pode comprometer os processos de aprendizagem. E quando nós levamos em consideração particularmente os estudantes, dependendo da forma com a qual nós guiamos o nosso olhar para a avaliação educacional, nós poderemos induzi-los a acreditar que existem algumas coisas que são mais importantes que outras, mesmo que essa compreensão possa ser equivocada por parte dos estudantes. Como a gente lida com a avaliação, pode afetar a motivação dos estudantes e a percepção deles acerca dos saberes, capacidades e atitudes que eles devem desenvolver durante o processo educacional. Também a estrutura como os estudantes estudam e o tempo que eles se dedicam ao trabalho acadêmico pode ser afetado pela nossa compreensão de avaliação. Eles podem achar que só devem estudar na véspera das provas ou que vale a pena estudar diariamente, porque a avaliação é um processo contínuo que visa ajudar a saber o que eles já aprenderam, já avançaram e aquilo que eles ainda precisam aprimorar no seu processo formativo. E essas concepções vão consolidar as aprendizagens e ainda poderão promover o desenvolvimento de processos, esses sim, extremamente importantes. São os processos de análise, síntese e os processos metacognitivos. Então, nós podemos dizer que governos, políticos,
Todos da escola, os gestores, os professores, os pais, os estudantes, todos deveríamos estar interessados na avaliação para utilizarmos-las de maneira mais diversificada possível e monitorar a qualidade daquilo que nós oferecemos às nossas escolas, planejando os nossos projetos e programas educacionais, monitorando o progresso dos estudantes e ainda auxiliando-os a ajuizar-se acerca de todo o trabalho que a escola desenvolve. Mas quando falamos de avaliação educacional, é importante a gente compreender que ela engloba diferentes dimensões. Né? Um conjunto de pesquisadores brasileiros, né, liderados por Luiz Carlos de Freitas e seus colaboradores, eles postulam que temos três níveis de avaliação educacional. Uma é a avaliação que nós, professores, realizamos nas nossas salas de aula, é a chamada avaliação da aprendizagem, ali no texto de cada uma das nossas disciplinas do currículo. A chamada avaliação institucional, que é a avaliação que o coletivo da escola faz acerca de como o projeto político-pedagógico é desenvolvido, quais são as ações que vão ser desenvolvidas, que resultados foram alcançados com essas ações, o que é necessário fazer para reformular no sentido de aprimorá-las de maneira a alcançar plenamente seus objetivos. E ainda um terceiro nível, que é a avaliação em larga escala, a avaliação de sistemas, normalmente conduzida pelo órgão central, seja a Secretaria de Educação, ou, no caso do Brasil, né, o Ministério da Educação, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, a Anísio Teixeira, que é o chamado INEP. Esses três níveis devem estar sempre articulados. Quando conversamos nas nossas reuniões pedagógicas, nos mais variados momentos que temos de debate dentro das escolas, nós sempre devemos lembrar que esses três níveis se implicam mutuamente e que a gente deve olhar o resultado das avaliações externas, da avaliação em larga escala, dentro do contexto da nossa escola, da nossa avaliação institucional, e ainda considerando aquilo que acontece em nossas salas de aula. Quando nós reunimos esses três níveis, nós compreendemos como a escola funciona e como ela pode avançar ainda mais para a promoção das aprendizagens dos nossos estudantes. Bom, espero que essas informações tenham sido interessantes e que elas possam colaborar com cada um de vocês, professor, professora, no coletivo de suas escolas, para promover as aprendizagens dos nossos estudantes. Obrigado e desejo a todos um excelente trabalho nas escolas.